Olá, todo mundo! Muitíssimo obrigada. Olá, Tudo bem? Olha lá, hoje eu trago para vocês um casal muito amigos, muito amiguitos, muito queridos, e que tem uma história africana também, tá? São queridos. Ele, Luiz, é argentino, mas vocês vão perceber que fala português tranquilex, super perfeito. E ela, Tânia, é baiana. Então, uma mistura muito interessante e super queridos, super queridos. E eles estão falando com a gente de Houston, Texas, onde eles estão no momento. Tá bom? Então, vamos lá. Eles estavam plantados e trabalhando em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte. Quando, de repente, o Luiz chega em casa e diz: Tânia, minha querida mulher, estou sendo convidada, aquele papo bem gentil que eles falam, existe uma possibilidade muito legal, vai ser ótima, de irmos para Nigéria, costa ocidental da África, ali juntinho de Gana. E aí, para trabalhar, não é para trabalhar na capital, em Lagos. É para trabalhar em Port Harcourt, no interior, quer dizer, praia, mas não deixa de ser interior do país. Então, vou deixar para eles contarem. Vamos começar pela pergunta que não quer calar. Como é que foi, Luiz, quando alguém no trabalho te chamou no famoso corredor, porque é sempre aquele papo de corredor assim, né? Ah, Luiz, o que você acha de ir para a Nigéria, interior da Nigéria, e depois, Tânia, como é que foi você no coração? Eles tinham duas crianças na época. Como é que foi? O que te ocorreu? O que te passou pela cabeça, Tânia, quando o Luiz chegou com a história? Eu recebi o convite, literalmente, eu nem sabia onde era Nigéria. Eu sabia que era um país na África. não estava situado. Eu recebi o convite e aí fui começar a pesquisar onde que é, quais são as cidades, etc, etc. Então, Port Harcourt era uma cidade grande, a gente não tinha referência, não tinha quem ligar para perguntar. Era época sem Google ainda, minha gente. Isso foi antes da invenção Google. Antes do Google Antes do celular. e o telefone na Nigéria era outra experiência, porque você tinha telefone em todo lugar, mas não funcionava, não tinha tom. E você, Tânia, conte para nós. Eu, quando recebi a mensagem, basicamente, não foi choque, não foi assim, nenhuma surpresa ruim, porque eu imaginava, é outro lugar, vamos lá. Nossa, né? que Não tinha espírito nenhuma expectativa ruim, porque, inclusive, é aquela ideia romântica que a gente vai morar na África, vai ver elefantes passando, não sei o quê. Cortinas brancas balançando com Aquelas vento. coisas assim, sabe? Então, não tinha realmente nenhuma expectativa para quando chegássemos lá e ver como é que era. Mas, quando a gente chega no lugar e você começa a se situar e ver realmente como é um choque cultural muito grande. Vocês foram direto com as duas crianças ou as crianças ficaram e depois vocês foram buscar? Direto. Foi todo mundo de mala e cuia, como se diz, literalmente, com tudo, já para ficar. E nessa época eu não tive a opção de ir lá, ver como é. Ah, de fazer o tal look and see, né? Não. Nada. Não, foi assim, sem anestesia. Aí, muito bem, voaram, chegaram. E aí vocês foram para um hotel, já tinham uma casa. Como é que foi o lance da moradia? A gente já chegou direto para a casa onde íamos morar, porque porque era a tal casa da pessoa que vocês estavam substituindo. Então, vocês estavam nessa casa e as 8 casas ao lado de vocês eram todas da mesma companhia, porém de países diferentes. Isso. E a Tânia, foi fácil fazer amizade com essas 8 famílias
ou rolou muita solidão? Não. Isso por sorte não. Primeiro tinha a mão cheia, como dizia, as duas crianças, para preparar para a escola. A primeira experiência de escola em inglês, os meninos tiveram na Nigéria. Eles não falavam inglês. O meu também, Havia meu inglês uma também. escola internacional ou era uma escola local? Escola internacional. Eles aprenderam inglês na escola. A Renata tinha 3 anos e Gustavo tinha 6 anos. Ai, que delícia. Ai, E que para eles não foi tão difícil. Para mim era mais difícil acomodar, entender que empregado doméstico lá era homem, Ai, e sério? não, e não existia essa coisa de ter uma pessoa que ajudasse em casa, que fosse mulher. A mulher tinha um papel lá muito discriminado, ela era muito rebaixada, posso dizer essa palavra. Que interessante. Então, os empregados eram homens, a motorista era homem, porque eu não podia dirigir, era obviamente, a pessoa que cuidava, né, o jardineiro, ou a pessoa que ficava na frente do portão lá, o que abre e fechava o portão. Peraí, Então, para mim foi difícil. vamos voltar para esse lance das mulheres. Então, o jardineiro e o motorista, eles eram homens casados com nigerianas. Sim. E elas estavam o quê? Fazendo o quê? Estavam nas suas próprias casas. Normalmente elas faziam a tarefa de casa a tarefa de casa e cultivar a terra. Elas que era faziam cultivo, cultivo, elas plantavam e colhiam as Que coisas. interessante. Elas não podiam trabalhar como empregadas domésticas. Podiam, mas não sabiam fazer nada. Normalmente é mais tarefa de homem. Era tarefa para o homem, que era o homem quem fazia, o steward, como eles chamavam lá. O steward. E você mencionou, Tânia, que você não podia dirigir. Você não podia por questões suas ou por questões de lei do país? De lei da empresa, policy da empresa, principalmente. Porque, como expatriado, a empresa tinha problemas com as esposas que dirigiam, porque lá era muito estranho, sabe? O risco que corria era se tivesse um acidente, eu, mulher, dirigindo. Podia ser. O perigo era ser linchado. Não sei, já me fala isso, linchado. Não sei. A gente não quis correr o risco e tinha um aspecto em relação a ser mulher, principalmente lá, era, por exemplo, as ordens que eu dava para os homens empregados de lá, eles não me obedeciam. Você está falando de você era um fantasma. Você dizer, por favor, corte essa roseira, ou era zero, eu tinha que falar para ele falar para o empregado. Que absurdo, sério? Uhum. Que maluquice, minha nossa, que maluquice. Mas mas não foi nada assim, muito ruim, sabe? Eu tive sorte de ter esse casal que já estava lá. A gente se ajudava muito. As pessoas que, quando vão nessa situação para lá, fazem um grupo assim muito fechado, de se acolher, é a palavra, de acolhimento. Chegou um casal de tal lugar. Tínhamos, obviamente, a comunidade brasileira, que todo mundo se juntava, e tínhamos essa facilidade, ou seja, as dificuldades era compreender a cultura do lugar. Como é que você conseguiu se encaixar nessa cultura tão diferente? Quantos anos, aliás, vocês passaram na Nigéria? 3 anos. Muito bem. E como é que foi a escola? Você comentou que as duas crianças aprenderam inglês lá, mas era uma escola de ritmos diferentes. Eles estavam acostumados com uma escola em Mossoró em português. E aí, como é que foi? Eles se adaptaram bem. Eles gostavam, tinham facilidade, aprenderam inglês muito rápido. E eu acredito que eles gostavam muito da escola, porque não tinham problema nenhum em levantar. E motorista para a escola, que para eles tudo isso era uma novidade. Que era mamãe que levava, imagina, né? Então, obviamente que eu ia acompanhando, eu ia junto com o motorista, ia levar, porque não sabiam direito, não sabiam... Quando eles se habituaram, o Luiz levava eles junto, lembra que ele levava eles de manhã? E aí o motorista ia buscar à tarde. E, Tânia, como é que foi, de repente, você ter um motorista com você? Eu sei, eu pessoalmente vejo as vantagens assim de não precisar estacionar,
não precisa se preocupar, você está com soninho, dá para tirar uma soneca enquanto está dirigindo. Tem essa grande vantagem. Mas tem Isso. também a desvantagem de ter sempre alguém te acompanhando onde você vai, tem a sombra ali e tudo mais. E eu imagino que em Mossoró você dirigia e tocava a tua vida. A autonomia, tinha meu carro, eu fazia as coisas. Olha aí, como é que foi, então? Foi bem engraçado e bem difícil, porque tinha coisas, se você não acreditar. A minha experiência, eu digo todas as vezes que eu converso com alguém sobre isso, sobre a Nigéria, sem dúvida foi o lugar mais difícil que nós moramos. Por E que isso que nós, eu convidei vocês para falar da Nigéria, porque os outros, comparando com a Nigéria, foi tudo Champs-Élysées de Paris, né? pois, E vem cá, para a época que nós chegamos, já tinha pessoas que já tinham lá mais tempo que diziam assim, nossa, isso aqui está muito melhor do que quando eu cheguei. barbaridade. E, Luiz, Mas, como é que foi para você o trabalho em si? Eu desconfio que você trabalhasse com outros expatriados, certo? Mas, eu tinha, na época cheguei como gerente da operação, aí em Port Harcourt, tá bom. e tinha, sei lá, tinha provavelmente perto de 100 empregados, mas desde 100, 10 eram expatriados, E 90? 90 eram nigerianos. Então, me levou muito tempo. Exato. Lamentavelmente, eu acho que isso agora é muito mais acessível. Na época, me levou muito tempo isso, entender a cultura. Você tinha que fazer um esforço, que me levou tempo entender isso. Você tinha que fazer um esforço importante em manter o equilíbrio, manter os três grupos étnicos, digamos, para evitar que um deles tome conta, porque isso era. Um Havia minuto. Então, você, Luiz, você tinha que ter mais ou menos 30 pessoas, mais ou menos, né? 30 pessoas de cada grupo para ficar uma coisa mais suave. É. E, no entanto, você tinha que escolher pessoas que fossem capazes e skilled para fazer o que você precisava, não necessariamente pelo grupo da pessoa, era isso? E tinha os engenheiros, a maioria dos engenheiros eram Yoruba, por exemplo, a maioria dos empregados de menos habilidades eram Igbos. Então, tinha que manter todo esse equilíbrio, era um equilíbrio instável. Nossa, queridos, nossa, é uma ginástica, né? Nossa Senhora, é uma ginástica. E aí eu pergunto, chegaram no final de 3 anos e meio ou 3 anos, quando a Tânia voltou pela gravidez, perceberam que o fim estava chegando. E foi mais, ai, graças a Deus, quem é o próximo que vem? Ou, que pena, agora que a gente já estava engrenando, está na hora de ir Não, embora, que pena. Como é que foi? não. Foi mais traumático que isso. Foi quando a gente tinha 2 anos morando lá, uma noite, no dia seguinte estávamos viajando para o Brasil. Uma noite fomos com uma família outra família de brasileiros, fomos jantar num restaurante. Port Harcourt era uma cidade de 2 milhões de habitantes e tinha 4 ou 5 restaurantes que nós podíamos ir. Sério? Así era. Então fomos num restaurante e, estando dentro desse restaurante, chegou um grupo atirando dentro do restaurante. De graça, assim. Bom, eles supostamente estavam procurando alguém. Então, bom, foi uma confusão, nos colocaram todo mundo no chão, etc, etc. É uma história, não aconteceu nada. Vocês estavam com as crianças? Estávamos com crianças. Não aconteceu nada, nada de ruim, mas Susto, pânico, coração batendo. Quando isso aconteceu, eu comecei a ver a oportunidade de, bom, já fiz meu tempo aqui, preciso. Porque, inclusive, o plano era disso, 2 anos, 2 anos e meio. Já estava na hora. E você começou a pesquisar outras chances dentro da FIA?
era mais encontrar alguém que viesse no meu lugar para me substituir, que outra coisa. Que eu tinha oportunidades, mas não encontrava ninguém para me substituir. Mas era outras épocas, que se sabe, eram outras épocas, outros tempos. Até que, bom, Tânia ficou grávida, ela viajou. Já não voltei mais para a Nigéria. Ah, tá bom. Com 6 meses de gravidez, viajou para o Brasil, já ficou. Então, enquanto isso, seguiam procurando alguém para me substituir, até que acharam alguém. E para mim foi como outra qualquer, sabe? No fim das contas, em todo lugar tem positivos e negativos, Isso. coisas fáceis, coisas difíceis, mas a Nigéria provavelmente foi o lugar mais desafiante, Nossa, mas foi também o lugar que excelente. provavelmente nos deu mais crescimento, sabe? Como Exatamente. pessoas. Então, Não- e Eu imagino que E, esses 13 anos... parâmetros para, desculpa, Não? e parâmetros para não comparar o próximo lugar, porque nós já tivemos a experiência da Nigéria, que não foi muito difícil, em vários aspectos. Então, por mais ruim que fosse um lugar, não se comparava. não, mas E para a família cresceu muito, porque é a família ou a família, né? Sim, sim. não, e é uma coisa que a gente foi vendo com o tempo, é que nos lugares mais difíceis, digamos, é onde se fazem os grupos humanos mais É mais forte, mais né? profundos, sabe? Onde Mais se junta mais a... mais profundos. Verdadíssima. Uhum. O grupo temos amigos ainda dessa época, brasileiros, portugueses. É mesmo, ainda vocês se falam e... Sim. Ai, que É massa! mais, estamos organizando, planejando encontrar com um casal de brasileiros e portugueses Aham. para fazer um road trip. Um deles mora um brasileiro mora na Austrália. Vamos fazer um road Ai, que trip na Austrália. genial! Ai, que máximo! E aí, a pergunta que não quer calar para a gente encerrar. Hoje não, vocês acabaram de dizer que a coisa está pior, mas se a gente pudesse viajar na maionese e refazer coisas do passado, ou ao contrário, nossa, não quero nem saber, ui, tira da minha vida. Vocês refariam isso? Iriam, topariam 2 crianças, gravidez e tudo? Eu devo dar minha opinião. Eu faria, mas eu pesquisaria muito antes. Quer dizer, eu procuraria essas coisas que me levaram tempo e choque no lugar. Eu tentaria preparar ela antes, que a pesquisa. Hoje em dia é muito mais fácil. Com certeza. Hoje em dia, tio Google está aí, né? Exatamente. E você, Tânia? A experiência em si, como eu te falo, como eu sempre comento com alguém quando a gente comenta sobre a Nigéria, para mim, no total, foi um balanço positivo. Você vai dizer assim, mas nossa, você está louca. Não, porque tem aspectos que fazem com que a gente se melhore, que a gente veja coisas diferentes. Se não tivéssemos tido aquela experiência, não conheceria, né? Não teria. Isso, exatamente. Mas hoje, com a idade que eu já tenho, com a experiência que eu já tenho, eu não sei se aceitaria, assim, de primeira, como o Luiz comentou, para ir, assim, às cegas, porque nós somos literalmente sem saber nada. Bom, parabéns para vocês. Parabéns. Queridos, brigadíssima, díssima. Delícia saber dos percalços, delícia saber desse detalhe da vida de vocês. Muitíssimo obrigada. E o pessoal que está assistindo, então percebam que nem tudo são flores, mas a gente faz um canteiro bárbaro de flores com as histórias. Brigadíssima, muitíssimo obrigada.